pessoas, tudo bem com vocês? Que quem fala é o John. Bom, hoje nós vamos tentar resolver algumas questões que ficarem abertas no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, como por exemplo, como que os filhos da Wanda são os mesmos filhos em WandaVision e em todos os outros multiversos. Mas antes de ir para essas perguntas, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, porque a sua inscrição é muito importante se você ainda não é inscrito. É ela que continua motivando a gente, é ela que continua dando esse gás pra gente continuar trabalhando. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo, clique embaixo no link, é o botão vermelho de todo tamanho, e se inscreve e ajuda a gente. E sejam todos muito bem-vindos à Taverna do Último Crepúsculo. Não tem vinheta! Taverna do Último Crepúsculo. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura leva a gente numa viagem multiversal de 2 horas, onde ele basicamente está ajudando a American Chavez, a fudida feiticeira Escarlate, que quer conseguir roubar os poderes dela para poder ir para uma realidade onde ela consiga viver com os filhos dela. E eu sei que teve muita gente que disse que o roteiro é bem confuso e até um pouco decepcionante, porque ele basicamente ele acaba com toda a redenção que a Wanda teve em WandaVision, e até mesmo com relação aos próprios Illuminates. Mas eu particularmente adorei o filme. Eu acho que, obviamente, ele não é um endgame, não é um ultimato, mas ele é um filme que entrega o que ele queria entregar, tá ligado? No que ele se propôs a fazer, ele é bom e ele fez o que ele queria fazer. Mas ainda assim, mesmo achando ele bom, ele teve algumas questões que não ficaram tão claras, tão explícitas, como por exemplo, como que os filhos da Wanda são mesmo filhos em todos os universos, sendo que lá não tem o Visão. Como que a Gamora em Ultimato voltou no tempo e não criou uma incursão, ou por que que eles entregaram os Illuminati da forma que entregaram. Então, se você ainda não viu o filme, fica aqui o alerta que vai ter muito spoiler, vai ter muita coisa que vai ser dita aqui, vai ter muito spoiler pesado, então pode ser que eu já tenha estragado o seu filme. Mas se eu não estraguei ainda e você não viu o filme, para o vídeo aqui agora e vai assistir o filme, depois você volta e assiste o vídeo com a gente. Fechado? Mas vamos começar já falando sobre a Wanda. A Wanda, teve muita gente que achou que eles estragaram o arco de redenção dela, que teve em WandaVision, mas eles são duas coisas muito diferentes, porque tipo, no WandaVision, ela basicamente está passando pelo single estágio do luto, né? Pelo luto da morte do Visão, mas ali, e depois ela acaba aceitando a morte do Visão, e na teoria esse é o arco de redenção dela. Mas eu descobre que se a gente parar pra pensar no final da série, a gente lembra que ela terminou lendo o Darkhold e ouvindo as vozes dos filhos dela. Então naquele momento ali, a redenção dela já tinha acabado. Naquele momento ali, ela já tava meio que sendo possuída, o Darkhold já tava na cabeça dela, já tava controlando ela. Kuton, que é quem tá por trás do Darkhold, já tava ali manipulando ela. Então é por isso que eu acho que esse filme não estragou o arco de redenção dela. Apenas prolongou pra um próximo filme, pra um próximo local pra ela poder ter essa redenção finalmente. E eu acho que vai ter. Ainda falando sobre a Wanda, uma questão que ficou meio pendente é por que as crianças do universo 838 são exatamente as mesmas crianças que estavam em WandaVision? Bom, a gente para pensar, não são a mesma criança, né? Porque a do 838 foram feitas da modo tradicional, vamos dizer assim. Enquanto que do WandaVision, elas foram feitas através de magia. Porém, as coisas ficam extremamente confusas se a gente considerar que as crianças de WandaVision vieram primeiro do que as crianças do 838. Mas se não for assim, a gente consegue entender perfeitamente por que são as mesmas crianças. Porque assim, o Billy e o Tommy do universo 838, e até do próprio WandaVision, eles devem ter aproximadamente ali uns 10 anos, mais ou menos. E a gente para pra pensar, a Terra 838, ela é muito mais avançada do que a Terra que é do MCU, né? A 616. E justamente por causa do blip, por causa do fator Thanos. Não teve o blip lá, então não tiveram aqueles 5 anos que eles ficaram parados, aqueles 5 anos que morreu muita gente. Isso com certeza ajudou eles a ter esse avanço, que pelas tecnologias, nitidamente, tá até mais anos avançado do que só 5 anos, né? Mas você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com as crianças com Billy e com Tommy? Tudo, absolutamente tudo. Porque no próprio filme explica que essas linhas multiversais, as pessoas que estão em um multiverso, elas sonham, e esses sonhos, na verdade, elas estão vivendo outro multiverso. Então, possivelmente, a Wanda teve esse sonho com essas crianças, e é a partir daí que o subconsciente dela criou esses filhos dela dentro de WandaVision, dentro do hexágono, dentro do Rex. Uma outra questão muito boa é, mas quem é o pai dessas crianças nesses outros universos, né? Obviamente que a resposta mais fácil seria o Visão. Porém, se a gente parar pra pensar, eu não acho que tem o Visão, por exemplo, no universo 838. Porque se a gente parar pra pensar no universo 838, a gente não conheceu o Tony Stark, né? Então tudo leva a crer que aqueles Ultrons, se foram criados, eles foram criados pelo Reed Richards, que é muito mais inteligente e muito mais esperto do que o próprio Tony Stark. Então, possivelmente, quando eles criou esses Ultrons, ele não foi criado com a personalidade do Stark. Não teve aquela falha, então não teve aquela necessidade de se criar um Visão. Por esse motivo, possivelmente não tem o Visão no universo 838. Então, a pergunta que a gente fez no começo, quem é o pai das crianças, é uma resposta que é até um pouco sem graça, né? Possivelmente é só um cara aleatório, não tem que ter muita explicação, porque não tem Visão. O que nos leva a uma nova questão. Por que mesmo com o Doutor Estranho avisando que a Wanda tava vindo fazer o lance da Matrix com eles e que iria destruir tudo, eles simplesmente não deram a mínima? Bom, se a gente parar pra pensar, eles falaram que o ser vivo, o ser super mais poderoso do universo deles, mais perigoso, era justamente o Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho, ele fez o lance do Dreamwalking, né, dos sonhos, e acabou causando uma incursão que matou trilhões de pessoas quando 2 universos se colidiram. E vale lembrar que eles mataram o Thanos no planeta Titã. Então, a Wanda não foi obrigada, por exemplo, a ver o Visão morrer 2 vezes. Assim, vamos supor que todos
todos os passos aconteceram igual na Terra 1 e que tinha o Visão lá. E vamos supor que ela era apaixonada pelo Visão também. Mas ainda assim, eles mataram o Thanos do planeta Titã e ela não foi obrigada a ver o Visão morrer 2 vezes. Então ela não criou o hexágono, não teve o WandaVision do mundo deles. Ela não passou pelo luto, ela não teve contato com o Darkhold, ela não virou a Feiticeira Escarlate. Então no universo deles, ela é apenas uma mãe que tá ali dando de amamentar os seus filhos e vivendo a vida dela. Ela não é uma bruxa badass, tá ligado? Ela é só uma bruxinha, uma pessoa que tá com seus poderes extremamente fracos porque não foi praticado, não foram desenvolvidos. Talvez o poder dela seja até equiparado aos próprios Ultron bots, né? Tanto que eles acharam que só mandando os bots do Ultron seria o suficiente pra deter ela. Até a própria Capitã Marvel fala que eles podem lidar com a bruxinha deles, porque eles realmente não sabem o poder de fogo que ela tem naquele exato momento. Então assim, até nos próprios quadrinhos, a arrogância dos Illuminati é o que sempre precede a queda deles. E naquele momento eles foram extremamente arrogantes e não viram a Wanda como um potencial, como um inimigo poderoso. Tanto que quando eles chegam lá, eles chegam extremamente despreparados e extremamente arrogantes, e inclusive o próprio Reed Richards, que é o cara mais inteligente do mundo, que foi o cara mais burro daquela parte, onde ele conta os poderes do próprio Raio Negro, né? E ela simplesmente tira a boca dele e a cabeça dele explode. Outra coisa que a galera tava reclamando muito é do potencial desperdiçado, né? Afinal de contas, a gente queria tanto ver o John Krasinski como o Reed Richards e o próprio Professor Xavier, e eles simplesmente chegaram e todos eles morreram em 5 minutos, e teve muita gente que achou que isso foi um desperdício. Bom, eu não concordo, porque ali a função deles não era ser o personagem, né? Tanto que tem os personagens da nossa Terra, né? Eles vão aparecer, tanto tá vindo o filme do X-Men, tá vindo o filme do Quarteto Fantástico, a Capitã Carter vai voltar em What If na segunda temporada, possivelmente vai ter alguma aparição da Capitã Marvel, da Maria Rambeau, e tem o Raio Negro. Não faço ideia do que vai acontecer com ele, mas... Enfim, eles estão ali e o propósito deles naquele filme exatamente era mostrar que o quão poderosa a Wanda estava. Como assim? Bom, na teoria eles deteram o Thanos no planeta Titã, então eles não são fracos. Naquele universo, eles possivelmente são os heróis mais poderosos daquele universo, e ainda assim a Wanda acabou com eles com uma facilidade enorme. Ali a função dos Illuminati não era ser um ser que estava para ficar presente no MCU. Eles eram apenas pessoas para mostrar o nível de poder da Wanda. É tipo assim, foi até uma crítica que eu fiz ao Cavaleiro da Lua, que fazendo esse paralelo à série de filme da Marvel, é que no Cavaleiro da Lua a gente não viu o poder da Emmett. A gente não sabia qual era o potencial, por que ela é tão perigosa. Já nesse filme não, nesse filme eles mostram pra gente que o perigo dela, o real perigo dela é esse, que os caras mais poderosos, ela derrotou o Professor Xavier dentro da mente dele, dentro de uma batalha psíquica. Ela transformou o Reed Richards em macarrão, ela explodiu a cabeça do Raio Negro. Enfim, o objetivo deles era esse, era mostrar o potencial dela, mostrar o nível de força que ela tava naquele momento. O aparecimento dos Illuminati foi algo que foi decepcionante, foi algo broxante? Eu acho que depende mais do que você esperava. Se você esperava ver os personagens ou se você queria entender o motivo deles. Então eu vou até, inclusive, deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que os Illuminati vacilaram, que pegaram muito leve com os Illuminati? Se você esperava mais dos Illuminati, então deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vamos ter uma discussão boa. Agora os Illuminati, eles trouxeram um assunto muito interessante também, que são as incursões. As incursões, elas vão ditar agora o caminho do MCU, né? O que já ficou claro. Eu já expliquei o que é uma incursão no vídeo que eu detalho a cena final e a cena pós-crédito do filme, que eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, você pode clicar e olhar. Mas eu vou dar uma resumidinha aqui pra vocês entenderem. As incursões são o quê? É quando uma linha temporal se retrai e dois universos colidem. Só que antes deles colidirem, que se eles colidirem é o fim dos dois universos, obviamente. Antes deles colidirem, os dois universos, eles têm duas opções, né? Ou aceitar o fim, ou eles batalharem até a morte entre si para tentar salvar o seu próprio universo. Isso possivelmente é o que vai ditar o próximo grande crossover da MCU. Mas assim, só para vocês entenderem direito, como é que funciona isso? Como é que cria uma incursão? A incursão é criada a partir dos sonhos. Quando uma pessoa, ela tem um dreamwalk, que ela vai para um outro sonho, outro multiverso, manipula o seu eu do outro universo e ela acaba deixando uma marca nesse local. E com isso, acaba se gerando a incursão e os universos se atraem, o atual da pessoa e o que ela foi, e acabam se colidindo. E é justamente por isso que a Christine e o Strange, eles não podem ficar juntos, mesmo naquela cena muito bonita onde eles se declaram, onde ele disse que ama ela em todos os universos. Eles não podem ir para um universo aleatório e ficar juntos, porque possivelmente, se eles fazem isso, ou a Terra 616 ou a Terra 838 vão se aproximar desse universo e vão colidir e, bom, você sabe o que vai acontecer. Agora, se uma pessoa que não tá naquele local vai para aquele local, ela não deveria criar uma incursão, como por exemplo a Gamora e Ultimato? Não exatamente. Porque assim, a Gamora, querendo ou não, ela era da Terra 616. Ela já pertencia àquele universo. Ela apenas fez uma viagem na linha temporal, né? Inclusive, no próprio Loki, eles falam que o que aconteceu em Ultimato era pra acontecer. Do Ultimato era ser daquela forma. E, já que estamos falando de Loki, vale ressaltar que ainda tinha TVE, né? Então a TVE ali, caso começasse a criar uma ramificação, ela ia lá, podava aquela ramificação e o universo, ele permanecia em completo equilíbrio. Então, como a Gamora saiu do passado e ia pro futuro, mas da mesma linha temporal, da mesma Terra, isso na teoria não se cria uma incursão, que foi justamente o que aconteceu com o próprio Steve Rogers
quando ele voltou pro passado pra viver com a Peggy Carter. E como a gente falou do plot da Wanda no começo, eu acho interessante ressaltar também que ela teve um começo de uma redenção, né? Que possivelmente vai se desenvolver mais nos próximos filmes. É óbvio que ela não morreu naquela destruição, mas o objetivo dela, quando ela viu o que ela tava se tornando, que o Darkhold tá fazendo com ela basicamente decidiu destruir todos os Darkhold de todos os universos, né? Só que isso não aconteceu, como a gente sabe, né? A gente pode levar em consideração que no final do filme o Doutor Estranho abre o terceiro olho, o que é uma marca clara de que ele tá infectado, de que ele tá com o Darkhold nele. Então, assim, todo mundo que utilizou o Darkhold em todos os multiversos ainda tem essa marca, então ainda é possível que ele volte de alguma outra forma, mas aí eu tô... Mas agora, a única questão que teve, que eu não tive a resposta e que eu gostaria da ajuda de vocês é... Você já se inscreveu aqui no canal? Como eu disse lá no começo, a inscrição é muito importante. É a sua inscrição que faz a gente continuar produzindo, a inscrição que dá o gás. É a sua inscrição que faz até mesmo você poder interagir com a gente, você poder receber o conteúdo na hora. E, se inclusive, quiser, se você se inscrever, já é maravilhoso. Se ativar o sino, então, meu amigo, aí... Putz, eu vou ter que correr pelado pela rua. Mas então, por favor, se inscreve no canal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá até aqui agora, que assistiu o vídeo, que tá aqui interagindo com a gente, tá dando esse gás pra gente. Muito obrigado, nós estamos crescendo, estamos começando a almejar coisas maiores. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, porque tá pra sair um vídeo muito bom da Wanda também, onde eu vou possivelmente dizer algumas coisas sobre o que eu acho que pode acontecer, como que eu acredito que ela vai voltar pro MCU. Então, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui, que é onde eu falo sobre a cena pós-crédito do Doutor Estranho. Você pode clicar aqui e assistir. Ou esse daqui que eu falo sobre a cronologia de todos os filmes da Marvel, sobre qual veio o primeiro, qual veio o segundo, onde passa onde, e você pode assistir também, que é muito bom. E tá atualizado, tá? Até o filme do Doutor Estranho já tá nele. Então, enquanto você se decide, eu vou deixar um belo beijo na sua nádega direita. Tchau!